Meus companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo de quê? Mais uma BMW aqui para o canal. Um canhão, outro canhão que eu trago aqui para o canal. Esta acho que é a moto que trago com mais potência para o canal. Posso-vos já dizer que é uma moto com 165 cavalos, meus amigos. E qual é este canhão? BMW S1000XR. Já tinha testado, entre aspas, a irmã mais nova. Eu considero a irmã mais nova desta a F900XR. Na altura, muito sinceramente, não fiquei fã da moto, pelo preço que a moto vale e por aquilo que ela oferecia. Atenção que esta, para não variar, mais uma vez agradeço aqui a Antero, nomeadamente ao André, por me ter cedido a moto e pela receptividade, ok? Não são motas baratas, não são motas que se possa dizer que se pode pôr na mão de qualquer pessoa. Daí eu agradeço o reconhecimento de ter aqui a confiança do Antero para poder testar estas motas fantásticas, porque caso contrário seria muito difícil eu pegar numa moto destas, como é óbvio. Esta ainda é mais exclusiva porque é o PEC-M, já muito conhecida nos carros, estes PEC-Ms, não é? Normalmente PEC-M nos carros é sinónimo que é um full extras e é um carro bem turbinado, ou seja, com uma potência muito grande para a desportividade, e esta moto, esta S1000XR, não foge a esse contexto. Mais uma vez, não são motas propriamente baratas, são motas que começam na casa dos 22 mil euros e que começarão a subir por aí fora mediante os extras, os packs que a gente lhes queira equipar. Eu posso-vos dizer que uma versão base com os packs aqui eletrónicos rondará mais ou menos 24 mil euros, sem malas, sem nada. E esta PEC-M que vem full extras com as 3 malas, segundo aquilo que me foi dito pelo André, rondará mais ou menos 27 mil e poucos euros. O que é, como é óbvio, preços bastante avultados. Se a gente calha ter um azar com esta moto, já sabe com o que é que pode contar. A gente assume ali as responsabilidades todas, apesar do stand de confiar em nós plenamente. E eu tenho confiança em mim, não é? E muito respeito pelas motas que conduzo, acima de tudo. Então é uma moto, que para a corpulência dela não é uma moto pesada, 218 kg. Para esta cavalagem toda, é brutal mesmo. Eu neste momento ela vai no modo road, depois vou meter, tenho o modo Dynamic e o Dynamic Pro. Pela lógica, o Dynamic Pro será aquela programação onde ela mostra aí a sua raça e o seu pedigree, não é? De libertar completamente os seus 165 cavalos, que é uma coisa brutal. Muito sinceramente já não me lembro, mas acho que nem a KTM 1290 Adventure S tem esta cavalagem toda.
Uma coisa que já estou a sentir, porque esta moto inclusive teve a ser testada antes de mim por um senhor que está interessado na máquina, e ela já vem de certa forma não bem fria, já vem com alguma rodagem. Então, logo assim o primeiro impacto também que eu estou a sentir é o calor que ela emana aqui de lado. Já estou a sentir nas pernas esse calor. Também isto é um motor brutal, tem que produzir aqui muito calor para fazer andar isto e andar bem. Primeiras impressões, logo assim à partida, foi que ao sentar na moto, apesar do banco me parecer bastante rijo, ou seja, o próprio design do banco parece que está desenhado. Vocês estão a ver tipo como é que são feitos os assentos dos bancos desportivos de competição mesmo? Parece que tem o formato do nosso corpo. É exatamente isso que este banco me faz lembrar. Tem exatamente a configuração do nosso traseiro, e a gente encaixa e tem um apoio lombar muito bom. Não sei se ao final de umas certas horas, devido a esta esponja ou esta espuma ser um bocadinho mais rija, se me vai começar a conferir aqui alguma dosita no rabo. Mas para já, posição ergonómica muito boa mesmo, está top mesmo. Vem aqui numa posição bastante vertical, com os pés nem muito fletidos, nem muito encolhidos. Já traz aqui esta bolha ou este vidro defletor com ajuste escurecido. E ele, eu não sei, mas penso que ele irá já na posição mais alta. Mas depois poderei testar. Mas até ver, ele está a conferir uma boa proteção aerodinâmica. Contudo, penso que na autoestrada carecia ou vai carecer aqui de um acrescentozito. Só vou mudar para o modo Dynamic Pro, é isso. A ver como é que ela entrega aqui a potência. Só quando eu cortei agora é que o Dynamic Pro entrou. Mais uma vez, vai ser daquelas motos que eu não vou falar muito. Há motas que realmente a gente compreende qual é o propósito delas, e há outras motas que e desculpa-se no propósito ou para que aquela moto serve. É uma moto prestável para o cotidiano e que sinceramente é muito prestável e muito dado e muito competente naquilo que faz, mas depois não nos dá aquelas emoções. Por menos eu falo por mim, que já estou habituado a um certo patamar, não é? Que não nos dá aquelas emoções, e depois quando a gente conduz as próprias motas. Esta aqui, esqueçam lá isso. Esqueçam lá isso. Ela tem uma vivacidade, ai Jesus, que só dá vontade. Esta é daquelas motas que eu acho que a gente não consegue andar devagar com elas, muito sinceramente, só se for obrigado, como é agora o caso, parar aqui no meio do trânsito ou apanhar aí alguma confusão, senão ela só se vai querer mandar. Nem vou falar em consumos desta moto, não faço ideia, porque não é esse o propósito. Quem compra uma moto destas vai pensar nos consumos. Mas eu posso vos dizer que a moto tem um depósito de 20 litros. Podia ser melhor, podia ser mais interessante para aquilo que ela poderá consumir. Eu penso que um depósito para os consumos desta moto
250, 300 km e já estou a ser generoso, porque eu acho que a gente não vai conseguir andar devagar com esta moto. Jesus, e ela manobra-se muito bem mesmo. A moto neste momento tem 3.222 km, é uma moto seminova, é uma moto de serviço. Outra coisa, outro acidente. Uma bicicleta? Foi uma bicicleta. Isto agora é só acidentes. Vamos lá. Jesus, que canhão. Que canhão. Pá, lá está, este calor vindo do motor, com estas temperaturas de 25, 26 graus, como vocês podem ver ali, temperatura ambiente, aqui na zona dos pés, tanto de um lado como do outro, é um bocadinho incomodativo. Pá, a nível de comandos e a nível de display, peço desculpa, não vos vou estar aqui a amassar, pá, porque a BMW, os comandos deles são todos iguais, ou por menos quem tem RS, quem tem RTs, quem tem pá, é quase tudo chapa 5. A BMW standardizou este tipo de sistemas, este tipo de visor em todas as suas motas praticamente. São muito os raros os modelos que têm setups diferentes. Eu penso que isto seja uma tomada USB. É uma tomada USB ali. Denoto aqui também já acabamentos, como só não podia deixar de ser, acabamentos premium, pá, desde cabos com malha de aço. Pá, muito top, muito top. Pá, vou desfrutar da máquina. Pá, ela de altura ao solo, ela tem 840 milímetros, mas ele tem um ajuste que dá para colocar nos 820. Por menos foi aquilo que eu tive a ler e pelo qual me tive a informar. É essa a informação que eu tenho, ok? 840 é o standard e depois este tem uma posição mais baixa que vai para os 820. Opa, eu chego com relativa facilidade ao chão. Não posso dizer que a moto seja muito esguia, não é, ou seja, e levo os meus braços esticados quanto baste, ou seja, levo os braços um bocadinho mais esticados que aquilo que eu estou habituado. Se calhar se esta moto levasse uns risers, para mim, que tenho 1,81m, seria uma posição mais cómoda. Pá, mas é só na minha ótica. Pá, vamos fazer uma paragem à frente para eu vos falar mais um bocadinho da moto e vou desfrutar para já aqui dela, pá, porque isto não são todos os dias que a gente tem possibilidade de andar em máquinas exclusivas, porque isto são máquinas mesmo exclusivas, não é? E pá, sinto-me privilegiado a poder usufruir deste tipo de motas. Ok, companheiros, até já. Cá está a máquina, companheiros. Já tem um defeito a apontar a isto. Pá, aqui a peseira não tem aquele linguetezito para nos facilitar a mandar o descanso lateral ao chão. Pá, já estou um ponto a menos. Como é que é, BMWs? Pá,
Pá, a moto, fora de brincadeiras, a moto está brutal, está brutal. Olhem para este corpo, para esta frente, a moto é linda que dói. A moto simplesmente, opá, as imagens falam por si. O que é que eu vou dizer sobre a moto? Não há nada para dizer, pá. Quem tiver para chimpar, opá, que venha buscar esta moto, que está mais bem que servido. E depois este Pacem, tal qualquer coisa de outro mundo. Olhem-me só para isto. Opá, eu nem tenho nada para vos dizer sobre a moto. Já tenho aqui um escape a capa ao bico. Isto é uma moto de pista configurada para Touring. Pá, isto não há volta a dar. Isto é uma Sport Touring bruta e dura que vos proporciona o conforto suficiente para viagens. Não estou a dizer que é qualquer coisa de extraordinário, mas opá, o banquinho vocês podem ver, é fofo quanto baste. O do penduro ainda me parece ser mais fofo que o condutor. Cá está, Pacem, não é? A malinha é que podia ser um bocadinho maior, parece aqui uma amostra de mala, parece uma mala de scooter ou da polícia ou qualquer coisa, mas faz parte do Pacem. Também eu não trouxe as malas laterais, ok? Não faz sentido eu andar aí todo carregado. Quick Shift, que se chama Keyless, como toda a gente sabe, ajuste de vidro, e este já traz um vidro fumado, full LED, travagens brutais, tudo revestido a malha de aço. Opa, este já traz também cogumelos, dentro da BMW, descanso central, dentro da BMW, até ver fora das GS, foi a das motas que mais me surpreendeu pela positiva, digo-vos já. Ok, pá, vou-vos falar um bocadinho mais da moto, vou desligar agora, até já. Cá está este grande canhão, pá, o Turtle anda-se a esmerar por vocês, atingiu os 2000 subscritores. Pá, anda-se a pica-miolos nos stands, a pedir a toda a gente a ver se me cede motas para eu testar, porque pá, é um nicho que eu gosto de testar motas, e eu vejo que realmente o pessoal gosta do meu feedback, gosta das reviews que eu faço. Como eu estava a dizer, pá, o pessoal parece que tem vindo a gostar, e realmente eu denoto pelas visualizações, pelos likes, pelos comentários, que normalmente as reviews às motas é aquilo que me traz mais, ou que cativa mais visualizações e mais seguidores. Epá, eu também tento corresponder àquilo que vocês gostam mais e aquilo também que me dá mais prazer. Epá, acho que tenho sido incansável nos contactos que tenho feito. Epá, tenho mais novidades aí para breve, muito sinceramente, de marcas conceituadas. Pá, mas é como eu digo, eu trago tudo ao canal, aquilo que vocês queiram, ou se algum stand vir que, pá, anda cá a testar uma moto A, B ou C, pode ser chinesa, ucraniana, republicana, cubana, qualquer coisa, pá, não tenho problemas nenhuns em testar qualquer tipo de moto e dar a minha opinião mediante aquilo que eu sinto. Não vou dizer, ou não vou dar opinião a nível de fiabilidade, porque não é num teste de uma hora que eu vejo fiabilidade, não é. Ok? Posso é ver, tipo, tentar fazer uma consulta se aquela moto ou aquele modelo específico daquela marca, se deu problemas no passado, se esses problemas foram reportados, foram solucionados, ou se continuam a dar problemas ou não. Posso tentar reportar esse tipo de situações, mas de resto é a nível de opinião naquilo que eu vejo quando faço test ride, ok? Isto não é nenhuma review, eu não faço reviews, não há como fazer reviews de uma hora, pá, isso é um engano, quem escreve isso a dizer que é review. Não é um test ride, a gente dá a nossa opinião mediante aquilo que sabe, e mesmo assim eu dou muita calinada nas especificações técnicas, principalmente, mas a verdade é que esta moto me está a surpreender muito pela positiva. Pá, não me vou alargar muito, eu quero andar com a moto,
satisfazer com a moto, porque, pá, e aproveitar este tempo fantástico. Pá, a moto, eu chego muito bem com a moto ao chão. A moto é brutal. Pá, e é uma moto que tu vês que é imponente mesmo. Jesus. Tu sentas-te aqui e sentes-te completamente absorvido pela moto. Epá, não é uma moto barata, como toda a gente sabe. BMW, por norma, não são motas baratas. É uma moto que eu me sinto muito encaixado na própria moto, que me confere muita segurança naquilo que a gente faz com ela e na manobrabilidade que ela tem. Até tem uma embreagem fora do normal para este tipo de motas mais desportivas. Isto eu não sei o que é. Pá, e está uma moto soberba, muito equilibrada, muito competente, opá, que nos dá sempre uma adrenalina muito grande a conduzi-la. Esta é daquelas motas que eu digo, pá, sempre que fosse pegar nela, não é que a que eu tenho não faça isso, mas esta, sempre que eu fosse pegar nela, eu acho que durante a própria noite, aquela ansiedade, eu acho que nem ia dormir bem, pá, porque ia estar sempre a pensar, quando é que eu vou pegar na moto, quando é que eu vou pegar na moto. Esta moto confere-nos isso. É brutal, ok? Pá, vamos fazer umas curvas, entretanto vamos para a autoestrada, vamos desfrutar da moto ao máximo e ver o que é que eu me sinto com ela. Pá, mas a moto está simplesmente brutal. Ok, companheiros? Até já! Cá estamos nós, companheiros. Pá, como vocês podem ver, ela está a fazer uma média de 6.2. Eu penso que isto será mais ou menos a média real dela, que rondará ali na casa dos 6. Embora eu penso que ela aqui nestas estradinhas nacionais poderá baixar qualquer coisa, mas apontei mais ou menos para a casa dos 6, não apontei para baixo disso. Vou tentar fazer aí umas curvas, a ver como é que ela se porta e já voltamos, ok, companheiros? Até já! Então começamos a entrar aqui na zona de obras, acabou a diversão, porque eu não sei como é que isto está. Aparentemente já está melhor, mas às vezes pode aparecer aí detritos de sujidade. Pá, e com uma moto de 27 mil euros não convém brincar. Conclusões, não é conclusões. Pá, esta moto está brutal. Está brutal para curvar, para andar, para puxar. Para tudo que vocês lhe queiram fazer, ela não se vai retrair em nada. Vocês, opa, é uma moto imponente mesmo. Tem uma potência e um arcabouço, uma estrutura. Jesus, que eu, muito sinceramente, opa, BMW, gosto, não é das minhas marcas, mas esta está-me a deixar assim com um sorriso orelha a orelha. Agora vocês poderão perguntar, este sorriso de orelha a orelha, vamos lá! E Mike, manda-te Mike! Jesus! Que é isto? Que é isto, meu Deus? Opa! Se o Papa desse a imunidade às multas de excesso de velocidade, eu ia cometer hoje uma loucura. Meu Deus! Opa, como é que é possível? De vez em quando eu pergunto, como é que é possível existir coisas destas? Pá, que isto não é para o comum dos mortais. O comum dos mortais não pode usufruir disto, digo-vos já, meu. Isto é mesmo algo que só alguns vão ter ou têm apetência para poder andar numa coisas destas. Pá, vocês, pá, olha,
façam como o Turtle, não se inibam e mandem-se, se quiserem andar num bichinho destes, pá, porque eu também, muito sinceramente, eu podia perder a cabeça, mas não era num futuro próximo, digo já. 27, vamos arredondar, 28 mil euros. Opá, a moto é fantástica, mas é muito euro por uma moto, pá, sinceramente, que ela é muito boa, muito competente. Opá, queria dar-vos uma adrenalina e uma euforia imensas, mas 27 mil euros de moto, pá, eu por acaso sempre fui um bocadinho pés assentes na terra, meu. Se o dinheiro crescesse em árvores, eu ainda ponderaria. Agora temos que meter tudo muito bem na balança. Agora, se vocês são daquelas pessoas despreocupadas em relação ao dinheiro, que o dinheiro para vocês não vos aquece, nem vos arrefece, nem vos vai fazer falta para, pá, vocês, esta moto dá-vos, ou seja, consegue-vos trazer, a meu ver, o melhor das motas desportivas com este motor com 165 cavalos. E por outro lado, dá-vos um conforto acima do normal para vocês poderem fazer viagens bem mais longas ou incursões longas, passeios longos com ela. E equipado com as 3 malas, vocês, pá, vão correr o mundo com esta moto. Vocês já sabem aquilo que eu acho a nível da fiabilidade da BMW. Também cada vez mais interiorizo que a manutenção das BMWs não será por aí além como dizem. Agora, isto é como tudo, meus amigos, marca-se premium, paga-se premium. Não é? Muitos dizem, pá, as peças nem são caras, o que pagas muito é a mão de obra da oficina. Pá, não interessa, mas pagas, não é? E uma manutenção que se calhar poderia ficar por 150 ou 200 euros, vais pagar 300 ou 350. Isto só eu a falar, não é? Mas para já a moto, se não fosse questões de dinheiro, de nada, estética, potência, conforto, pá, venha quem vier, esta moto, Jesus, metia já uma na garagem, assim, sem pensar 2 vezes. Queria lá saber RS, GS, pá, a GS à beira disto é uma menina, digo-vos já. Atenção, eu já testei a GS e sei que a GS é uma boa moto, mas este motor de 165 cavalos e este conjunto no geral, porque quem é utilizador normal de uma GS, pá, muito raramente vai meter a moto fora de estrada. E com esta moto, pá, vocês tiram o dobro, mas é o dobro do prazer de condução da GS, digo-vos já. E contra mim falo, porque disse, opá, um dia a comprar tinha que ser sempre com motor boxer. Este não é motor boxer, nem sei quem é que fabrica isto, mas acho que a partir de gama média alta, acho que não é, ou não é nenhum indiano nem nenhum chinês que fabrica isto para a BMW, penso eu de que, não é? Mas posso estar equivocado. Pá, mas a moto está brutal, meu, que grande canhão. Eu digo uma coisa, se quem vai comprar a GS viesse dar uma volta nisto, pensava 2 vezes se ia buscar a BGS, digo já, porque o preço está ela por ela. O preço está muito equiparado, não há discrepância nenhuma de preço. Trazem muito mais motor e muito mais diversão pelo mesmo preço. Assim, 20 a 0, a GS, digo já.
nem vou falar de outras marcas, estou só a comparar dentro de... Eu sei que são segmentos diferentes, mas tudo vai para a GS, mas esta moto vocês conseguem fazer tudo muito semelhante à GS, uma posição de condução muito semelhante à GS e com o dobro da diversão. Vai lá, vai. Pá, entretanto vou continuar a desfrutar da 108 e já voltamos quando formos entrar na autoestrada, ok? Para depois também vos dar umas conclusões finais. Cá vamos nós, companheiros. Até estou com medo de entrar na autoestrada aqui cabeça. Que isto deve andar, que é uma coisa doida. Nem sei qual é, mas esta deve dar os 299 fácil. Não é que eu vá lá chegar, não sou nada de gajo disso. Sou um gajo muito comedido. Gosto de dar uns piquezitos, mas nada mais do que isso. Mas me bota para lá. Jesus. Cá está, companheiros, a nossa incursão na autoestrada. A moto é um monstro. Pá, algumas vibrações a nível das pezeiras e do volante. Opá, mas I don't fucking cares! Esta moto põe-me doido. Opá, eu nem vou entregar a moto agora. Eu já estou a ir a caminho do Antero, mas esqueçam, eu vou dar meia volta e vou não sei até onde isto me levar, porque opá, estou tão agradado com a moto que eu não quero entregá-la, muito sinceramente. Vou tentar prolongar isto o máximo que puder, porque está aqui um brinquedo, mas um brinquedo daqueles. Opá, a proteção aerodinâmica também não é das melhores. Pá, mas pá, come-se, pá, nesta moto qualquer coisa se come. Não quero saber. Também digo já que não era, se eu tivesse esta moto, não utilizava esta moto, por exemplo, no dia a dia. A moto aquece muito a nível de motor, e é bastante incomodativa essa parte, porque a nível de pés e pernas lateralmente aquece-nos muito essas zonas. De resto, conclusões generalistas, pá, a moto é muito cara, mas que vale cada cêntimo desta moto para quem puder dar. Digo já, entre esta e uma GS, e a preferir esta confere muito mais diversão do que a GS, e sinceramente a utilidade que vocês dão a uma GS é esta, dão-na, mas ficam com um sorriso muito maior nos lábios, companheiros, digo-vos já, por preços muito semelhantes. Está uma moto simplesmente fenomenal. Eu nem sei o que é que vos hei de dizer mais da moto. Pá, convido-vos, se vocês quiserem, entrar em contacto aqui com um dos vendedores da Antero, pá, falem com eles, porque as motas, eles não disponibilizam as motas todas no site, eles têm lá uma série de motas para fazer tipo testes, drives, mas não, inclusive esta não está disponível para que vocês a possam testar. Vocês entrem em contacto com eles, opá, têm que dizer, opá, eu tenho vontade, porque tenho curiosidade, ou porque gostaria de saber o que é, ou gostaria, ou tenho curiosidade, pá, qualquer coisa, inventem aí qualquer coisa. Caso contrário, o neutro não é muito fácil de entrar, e este descanso lateral também não é nada fácil de meter, outro ponto negativo. Por isso, opá, eu não me canso, até parei outra vez, vou desmontar o set todo, não quero saber mais de filmagens. A moto está linda que dói, meu Deus. O que é isto? O que é isto? O que é isto?
Isto devia ser proibido de ser fabricado. Digo-vos já. Olha para este pneuzorro atrás. Está brutal. Tirava-lhe esta top case, que isto aqui só... Não sei o que é que está aqui a fazer e de resto a moto está brutal, companheiros. Opa, subscrevam aí o canal. Eu estou doido. Façam um grande like e showzinho!